Bem-vindos ao The Debate. A discussão de hoje mergulha a fundo na estrutura de poder da sociedade cainita, ou seja, num sistema de clãs que a define, há milênios. O material que a gente analisou nos apresenta um panorama bem completo de cada linhagem, suas tradições, forças e, claro, fraquezas. A partir daí surge uma questão fundamental. Essa estrutura de clãs ainda é o pilar indispensável do poder e identidade dos amaldiçoados? Ou será que estamos testemunhando a erosão de uma relíquia arcaica, abrindo caminho para uma nova ordem liderada pelo sem clã e pelo sangue fraco? Para mim, não há dúvida. Os clãs, com todos os seus problemas, ainda são a espinha dorsal do poder e da identidade cainita. De sangue que gera muito mais conflito do que estabilidade. O verdadeiro futuro da espécie, a meu ver, reside naqueles que estão livres das amarras e, principalmente, das maldições do passado. Para mim, o clã é a unidade mais básica da existência de um vampiro. É o que concede não apenas uma linhagem e aptidões inatas às disciplinas, mas algo ainda mais crucial: uma base de poder, aliados e, acima de tudo, uma identidade. E a prova mais concreta disso é a Camarilla. É a seita mais estável e duradoura que nossa espécie já criou, e ela foi inteiramente construída sobre os pilares dos clãs tradicionais. Os Ventrue, por exemplo, são descritos como os aptos para governar, e eles o fazem, mantendo controle sobre o comércio e a política mortal em escala global. Seus aliados históricos, o historiador, gerenciam a influência cultural, o famoso pão e circo que mantém a máscara intacta. A estrutura funciona. Funciona para quem? A história recente não mostra resiliência, mostra um sistema em frangalhos. Os Bruja, que um dia foram reis filósofos, agora são vistos apenas como ralé incontrolável e abandonaram a Camarilla em massa. Os Gangrel, cansados de serem tratados como cães de guerra e tropas de choque, fizeram exatamente o mesmo. A saída de dois clãs fundadores não é um mero ajuste, né? É um sintoma terminal de uma doença muito profunda. O sistema não gera estabilidade, ele gera estagnação e ressentimento que, eventualmente explode. Entendo o seu ponto, mas a questão não é tão simples. O que você chama de sintoma terminal, eu vejo como uma purificação necessária. A Camarilla sobreviveu, e ao se livrar de seus elementos mais caóticos, mais imprevisíveis, ela fortaleceu seu núcleo. A aliança Ventrue-Toreador, por exemplo, perdura há séculos por uma razão muito clara. Ela é eficaz. Um governa, o outro influencia. Eles são a ordem contra o caos que os clãs que partiram sempre representaram. A seita não enfraqueceu, ela se tornou mais coesa, mais focada em seu propósito original de manter a máscara e garantir a sobrevivência através da ordem. Purificação. Com todo o respeito, isso é uma reescrita perigosa dos fatos. A Camarilla está sangrando e fingir que essa hemorragia é benéfica é de uma cegueira atroz. O famoso tiro ouvido ao redor do mundo, quando Tel Bel executou o Hardenstadt, não foi um ato isolado de um Brujá revoltado. Foi o ponto de ebulição de séculos de desprezo e opressão. Foi o sintoma de um sistema apodrecendo por dentro. E a reação dos Ventrue, descrita como infeliz, não demonstra controle, demonstra medo. Perder dois clãs fundadores para os anarquistas não é uma poda estratégica, é uma amputação. Eles não perderam apenas soldados, perderam ideólogos, batedores, uma conexão vital com as ruas. A Camarilla não se fortaleceu, ela se isolou numa torre de marfim que está prestes a ruir. Mas e a estrutura interna dos clãs que permaneceram? Você ignora a força que vem até mesmo das suas supostas fraquezas. Elas não são defeitos, são especializações que definem o papel e a força de um clã. A aparência monstruosa dos Nosferatus os torna pária, sim, mas é precisamente isso que os torna os espiões perfeitos. São consistentemente subestimados, movendo-se pelas sombras onde a verdadeira moeda do poder, a informação, reside. Eles são indispensáveis. Os Tremere, mesmo depois do cisma que estilhaçou sua pirâmide, ainda cerram fileiras contra ameaças externas, provando a força do vínculo de clã. E os Malkavianos? Você também vai dizer que a loucura deles é uma ferramenta? Exatamente. A loucura deles não é apenas um fardo. É a fonte de sua sabedoria incomum e de suas visões premonitórias.
Eles enxergam padrões que ninguém mais vê, o que os torna conselheiros inestimáveis em tempos de crise. Não são falhas, são ferramentas. Ferramentas que, quando bem utilizadas, conferem um poder e uma identidade única que um caitife, com sua natureza genérica, sem raízes, jamais poderia replicar. Ele não tem esse propósito inerente. Chamar essas maldições de ferramentas é um eufemismo perigoso para justificar sofrimento e limitação. Elas são prisões de sangue. A fúria dos bruxa não é uma paixão nobre que os guia. É um risco constante que os transformam em uma bomba relógio em qualquer aliança. O tratamento dos gangrel, como cães, demonstra que eles nunca foram vistos como parceiros, apenas como armas descartáveis, o que prova meu ponto sobre o ressentimento. E a visão do historiador como meros hedonistas. Isso limita a influência deles, reduzindo pensadores e estrategistas a meros anfitriões de festas. Esses estereótipos, impostos pelo próprio sangue, forçam os indivíduos a papéis pré-definidos, sufocando a evolução da sociedade cainita como um todo. Mas essa previsibilidade de papéis é o que cria um ecossistema funcional. Cada um tem sua função. O Ventru lidera, o Nosferatu espiona, o toreador encanta. É um sistema. Um caitife não se encaixa porque ele não tem um papel definido. Ele é um agente do caos. Ou talvez ele seja um agente da liberdade. Essa rigidez de pensamento, essa incapacidade de ver além das próprias limitações impostas pelo sangue é exatamente o que condena os clãs. E sabe que é curioso? A capacidade de pensar de forma abstrata, de se aprofundar em sistemas complexos e de se preparar para desafios inesperados é o que define a sobrevivência. E quem gosta de universos complexos como este, geralmente é mais criativo, inteligente, mais envolvido com leitura. Esse perfil combina muito com estudo para provas e concursos, seja vestibular, concurso público, militar, OAB ou residência médica. Verdade. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E olha, falando em preparação para o futuro, isso nos leva diretamente à questão mais crucial, a ascensão daqueles que não estão presos ao passado e como os clãs estabelecidos respondem a essa suposta ameaça. Para mim, a resposta é clara. Os sem clã são, por definição, fracos e desorganizados. Fracos. Ou apenas subestimados. O próprio material que analisamos afirma que os Kate-Zif farão qualquer coisa por um pingo de aceitação. Isso não os torna livres, torna-os peões, facilmente manipuláveis por um ventrulho astuto que lhes ofereça um fiapo de reconhecimento em troca de lealdade cega. E o sangue fraco? São descritos como um sintoma do fim dos tempos, o escoamento do sangue de Caim, diluindo-se até a total irrelevância. Sua própria existência é a prova da degeneração, não da evolução. Eles não são herdeiros, são o resíduo de uma linhagem que enfraquece a cada geração. Eles não possuem a estrutura, a história ou o poder concentrado para construir algo duradouro. É um ponto que certamente nos força a refletir. E, aliás, se esse tipo de análise aprofundada te interessa, considere curtir e se inscrever para não perder nossas futuras discussões. Mas, voltando ao ponto, eles são um beco sem saída evolucionário. Essa é uma falha de visão perigosa. A mesma arrogância que levou os antigos a subestimarem os anarquistas por séculos. Você se apega às descrições depreciativas, mas ignora o que elas realmente implicam. O próprio material descreve os caitifes como uma força poderosa que todos subestimaram. A ausência de lealdades pré-definidas não é uma fraqueza, é uma liberdade imensa que os torna imprevisíveis e, por isso mesmo, perigosos para o status quo. E o sangue fraco? Você os chama de escoamento, mas o que eles estão fazendo com o seu sangue diluído? Estão literalmente criando novos poderes com sua alquimia, estão aprendendo a caminhar sobre o sol e o mais aterrorizante para os antigos, talvez, até a se reproduzir. Isso não é degeneração, é a própria definição de evolução biológica e social. Evolução para quê? Para a destruição da máscara.
Essas habilidades que você celebra são anomalias que atraem o tipo de atenção que nós passamos séculos evitando. A Segunda Inquisição não surgiu do nada. Ela é uma resposta à crescente desorganização e à perda de disciplina personificadas por esses grupos sem estrutura. Um sangue fraco caminhando sobre o sol não é progresso, é um risco existencial para todos nós. Os clãs, com suas tradições e leis, são a única coisa que impede nossa aniquilação total. Pelo contrário, a máscara já está falhando sob a vigília dos clãs. A ascensão da Segunda Inquisição é a maior prova de que o método antigo não funciona mais. Eles se tornaram complacentes, previsíveis. Os mortais, com sua tecnologia, aprenderam a caçar os monstros justamente porque os monstros se recusaram a mudar seus hábitos por 1000 anos. Talvez uma nova abordagem, uma que não esteja presa a rixas milenares e tradições obsoletas, seja exatamente o que a espécie precisa para sobreviver. O sangue fraco não são apenas uma nova geração, eles podem ser uma nova espécie de vampiro, mais adaptada ao século XXI do que qualquer ventru entrinchado em sua cobertura de luxo. Eles são a resposta, não o problema. Uma resposta que ninguém entende e que não pode ser controlada. Poder sem estrutura é apenas caos. Eles podem ter a liberdade, mas os clãs têm o legado, o poder institucional e a experiência acumulada de séculos. Um caitiff pode ganhar uma briga de rua, mas um ventru pode comprar o quarteirão inteiro e demoli-lo. Esse é o nível de poder que estamos discutindo, e é algo que os 100 clãs simplesmente não podem alcançar da noite para o dia. Mas o mundo não é mais governado apenas por quem compra o quarteirão. É governado por quem pode se adaptar mais rápido, por quem entende as novas redes de informação, por quem não pode ser previsto por um algoritmo. Os clãs são o poder antigo, analógico. Os caitiff e sangue fraco são o futuro digital e descentralizado. Eles não precisam de uma estrutura de poder centralizada para serem eficazes. Sua força está justamente na sua natureza dispersa e imprevisível. Bom, em suma, apesar das fraturas internas e do surgimento desses novos fenômenos, os clãs estabelecidos continuam a ser os verdadeiros centros de poder, riqueza e influência. Suas estruturas, aperfeiçoadas ao longo de séculos de conflito e intriga, fornecem uma estabilidade e um senso de propósito que a natureza caótica e individualista dos caitiff e sangue fraco, simplesmente não pode substituir. A questão não é se os clãs vão acabar, mas sim como eles, enquanto pilares da sociedade cainita, vão absorver ou neutralizar esta nova e desafiadora realidade. Já para mim, as evidências que discutimos apontam para um sistema em declínio terminal. O êxodo de clãs importantes, a fragmentação de outros e o surgimento de novas formas de cainitas, mais adaptáveis e livres das maldições do passado, indicam um caminho evolutivo claro e, a meu ver, inevitável. O velho mundo está desaparecendo. Apegar-se à identidade de clã neste momento é como se agarrar desesperadamente a um navio que afunda, enquanto os verdadeiros sobreviventes já estão construindo botes salva-vidas com novas ferramentas. O material nos deixa, sem dúvida, diante de um mundo em profunda transição. Estruturas de poder antigas e consagradas são desafiadas por forças emergentes e imprevisíveis. A tradição e a ordem dos clãs vão prevalecer, ou se a adaptabilidade e a liberdade dos novos sangues vão forjar o futuro. Bom, essa é uma conclusão que permanece em aberto, né? E convida a reflexão sobre a própria natureza do poder, da identidade e da sobrevivência.